Faça a abertura novamente. Fala, vendedor! Fala, vendedor! Depois de muitos momentos aqui tensos, a gente está dando início. É isso. Eu não sei o que está acontecendo com esse YouTube Até hoje, a Globo mas eu tem acho problema, que... meu querido. Eu não acho que tenho vamos ver problema aqui. nenhum. Agora foi! Será que é o Trump? Não, agora foi. Agora foi. Então vamos começar para valer. A gente tem uns vamos minutinhos de lá. atraso. Fala, Isso. vendedor. Olha aí, fala, vendedor. E Tamo vamos junto. vamos Nós. acelerar para a gente correr esse tempo perdido, porque, como eu disse, é muito importante esse nosso É bate-papo isso. de hoje. É isso. E está começando o Pode Faturar daquele jeito que a gente gosta. Porque É o isso. vendedor ele tem que improvisar, ele tem que se virar. É isso. E eu espero que Resiliência. dessa vez a gente não tenha mais nenhum problema agora de início. Sim, é isso. Então sejam todos muito bem-vindos. Muito Vou pedir bom, rapidamente para vocês se inscreverem no canal. Já tem algumas pessoas aqui com Dá a um gente. like. Vai deixando os seus comentários, Sininho, por suas perguntas, porque Beleza? hoje nós vamos falar de um assunto que é muito bom. O que é? O que seria hoje? Olha, aproveitar, já estou começando aqui a fazer as perguntas. Acho que agora... Já tem pergunta? Já, né? e Os depois caras vocês nem vão dando um sabem o que feedback. nós vamos falar de quê? Ó, e bora aprender com a Tatiane. Marcos Costa Curta com a gente aqui. Já nem vou fazer um Costinha. spoiler do que vai ser hoje. Costinha da Alemanha. Mas Ele vamos acompanha a rapidamente gente. falar daqui dos nossos apoiadores. A gente estava falando aqui, então, da Aroma Café. Isso. De novo, uma pausa no seu dia aqui no edifício Mirante do Vale, em Mirante. São Paulo, com a sua linha de cafés, leites, hambúrgueres e tudo mais. E vamos falar Muito também bom. da Easy Pricing. Pricing, soluções corporativas. O e seu RP que faltava para você? CRM, CRM. ferramentas CRM. com inteligência artificial que É ajudam perfeitinho, a mesma vida do coisa. vendedor. Isso aí. E agora que a gente falou da Easy Pricing, acho que a gente voltou a ter o ponteiro do tempo. Uau! Porque nós tínhamos parado exatamente falando do Easy Pricing. É isso. Beleza. E o que mais? Temos aqui a Pipeline Services. Minha consultoria, minha Pipeline, querida. consultoria comercial, empresa. consultoria É isso. de vendas, treinamento. Então, Vamos tudo que agradecer você também precisar. ao Estúdio 29, que nos cede esse espaço Aqui maravilhoso. Aqui está. Tati, você gostou do espaço do estúdio? Eu amei, gente. Eu tô até pensando em aprender a tocar algum instrumento. pra Olha, vir venha, aqui. e venha. E nós vamos falar Toda de música semana. hoje. Nós viu? vamos fazer Nós de vamos falar música. Eu queria música. aprender a cantar, mas como realmente eu canto mal, eu acho que eu tenho que... Mas, querida. é uma questão só de falar. Vou fazer Até o Chico e Buarque fazer. é pior. Então fica sossegada que... Obrigada. Rapidamente, vamos para o final. A Doce Clique Fotografias, Doce representada Clique. aqui pela nossa querida diretora O que faz a Doce Tatiana Gimenez. Clique? A Doce Clique fotografia de família. Ah, jura? Fotografia É aquela... newborn. A newborn? Newborn. É aquela que... Aquela... Os bebezinhos dentro dos baldinhos. Ai, que coisa Dentro linda. dos copinhos, dentro dos Aquela que dá canudinhos. vontade de bater o tiro de meta? É, Aquele dia, que coisa exatamente. linda. Meter uma bicanca 3D? Exatamente. Ah, que coisa E linda. aproveitar para pedir para você novamente se inscrever no nosso canal. Por favor. Deixa aí o seu like, deixa o sininho ativado, porque se você deixar o sininho ativado, você vai receber todas as notificações de tudo que a gente faz durante a semana em relação Todas as ao besteiras que a programa. gente faz, você vai... Mas agora, meu amigo, Tá bom. com menos adrenalina, com menos preocupação, estamos ao vivo no YouTube, sem surpresas. Vamos recebemos apresentar uma- aqui a nossa uma querida convidada de hoje, que vai trazer para a gente um tema que é o tema... Tati, gente é o gosta tema que a muito. gente mais gosta de falar. Você gosta mesmo. É o tema que mais nos inspira. É isso. É E a o gente- tema que a nos gente mais traz... aprende. Sem dúvida nenhuma. Não é? E nós vamos falar tudo isso
mas eu já vou aproveitar para introduzir a nossa convidada na nossa conversa, para falarmos juntos. Seja muito bem-vinda, Tatiane. Eba, obrigada, gente. Obrigado pela presença. Que delícia, muito bom, né? Entrar Começamos- nesse papo de a gente vendedor. começou e você sabe que a gente é do mundo de tecnologia. Aham. Que agora fala tecnologia, né? Isso. Tecnologia. Tecnologia. Tecnologia é isso, é surpresa. É surpresa. E vendas e vendedor é se virar. É. E lidar com momentos de estresse e pressão. É isso. Senão não é vendedor. Vendedor, nós trazemos insights e dicas para você desde o início do programa. Até mesmo quando você vai para a sua reunião, Vê vai se chegar aprende. atrasado. Vê se aprende. Quando você vai para o seu cliente, esqueceu a proposta. É Sabe isso. essas coisas? Sabe Você essas- tem que é se isso. virar. É Você isso. não pode. Você promete chegar às 8h30, chega às 10h30. Essa parte eu nem vou falar. Essa parte, senão você tem que ser calmo, mas você... É isso. Mas a gente Controle se supera emocional não, nisso aí. não significa não ficar nervoso. Não fica nervoso, é isso, é isso. Tatiana, seja muito, Seja Tatiane, bem-vinda. seja muito bem-vinda. É um prazer receber. Estamos super ansiosos para te ouvir, te conhecer. Eba, Casa é que sua. delícia, gente. Estou me sentindo em casa, porque de fato eu sou vendedora das boas também. Uau. Pronto, tá em casa. Começamos. Tá em casa. Muito bom. Tá em Eu casa. adoro, gente. Eu sempre falo que todas as empresas, né, que existem no mundo são empresas de vendas. É isso aí. E aí cada uma vende, né, o seu produto ou serviço. Mas é muito bacana, né, quando realmente você acaba empreendendo porque você gosta, porque você faz muito bem, né, você tem aquela facilidade, mas fala, poxa, Tati, eu sei fazer a operação, mas eu não sou boa em vendas. Então recomeça tudo de novo, que é a primeira profissão do mundo e a mais importante e mais do do mundo. que isso, Isso aí. a gente recebe muitos convidados aqui, executivos, empresários, vendedores, todos vendedores na essência. É. E tem um querido que a gente recebeu aqui logo no início do programa, Ano Silvio passado. Celestino. Silvião. Um beijo para você. Falei com o Silvio E semana que passada. ele trouxe uma frase pra gente que a gente repete essa frase várias vezes, Olha, que diz o seguinte: uma empresa tem duas áreas, dois departamentos. Só. Isso. O Só. que vende. E o que ajuda a que ajuda. vender. Falei que eu sou boa. É isso aí. Silvão, um beijo pra você, querido. Isso eu ensino para minhas alunas. Na primeira hora, assim, nos primeiros 15 minutos, sabe? A gente já tira, desmistifica tudo, assim, sabe? Do que você... A sua empresa é do quê? Ah, é de bolo, chocolate, a minha é de automóveis, a minha é de sapato e tudo mais. Eu falei, não, a empresa de vocês é de vendas. Venda. Não, Tati, eu vendo sapato. Pois é, mas... Vendas. É venda? Não, mas eu desenho o sapato. Falei, não, mas alguém tem que vender. Né? Então, é muito legal. E é sobre isso mesmo. Quando você trabalha a cultura empresarial da tua empresa, né? Já desde o início, sabe? No alicerce ali, né? Na pedra fundamental. Falando, nós temos uma empresa de vendas, né? Onde o departamento mais importante é o de vendas e o segundo é aquele que ajuda a vender. Todo mundo fica na mesma linha. E isso aconteceu... E o compromisso igual entre É. todos. Isso aí. E isso aconteceu porque eu empreendo há 24 anos. Então, eu comecei o meu primeiro negócio quando eu tinha 21 anos. O que que você fez? O que que você fez? Conta aí. Ah, eu fiz muita coisa boa. Mas quando eu comecei aos 21 anos, eu comecei como uma agência de organização de eventos corporativos. Então, Tá. o tempo todo, eu sempre falei que nós éramos uma agência de eventos corporativos. Então, tinha o produtor, tinha a vaidade do design, tinha a vaidade do redator. Então, era tanta vaidade, Sim. né? E o departamento de vendas tinha que brigar com todo mundo ali para conseguir atender bem um cliente. Já na minha segunda, né, no meu segundo momento de empreendimento, não na minha segunda empresa, que eu já tive 10, mas no meu segundo momento de empreendimento, que foi depois da pandemia, quando eu criei a EBEM, a Escola Brasileira de Empreendedorismo Feminino, eu já tinha uma boa professora vendedora, Tá. que é a Luísa Helena Trajano do Magalu. Uau. Ah, que chato. Que ela me ensinou, falou, Tati, aqui no Magalu, por mais que sejamos, né, hoje são 40 mil colaboradores, mas o crachá de todo mundo, É vendedor. seja exatamente, todos os diretores, seja o departamento financeiro, tributário, todo mundo está escrito vendedor. E aí, quando eu ela sou me testemunha ensinou disso, tá? isso, em 2015 ela me ensinou isso, e aí eu tentei colocar essa cultura dentro da minha empresa, que já existia há 15 anos, foi dolorido, porque as pessoas não tinham essa cabeça. Agora, quando eu montei a EBEM, a minha escola de empreendedorismo, eu já comecei no funcionário número 1. Falando, olha, você é uma vendedora, entretanto, o seu trabalho vai ser encantamento de Dentro do cliente. processo de Certo. vendas. Exatamente. É assim. Mas E você falou de vendas, você falou de alunos, afinal, quem é a Tati? Eu quero Muito saber bom. como começou a carreira, Isso. como você entrou no mundo de vendas. Bom, eu A não Tati, preciso gente. muito para adivinhar que você
sempre foi comunicação, foi o seu forte. Não. Não vem falar Não. que era tímida. Não, Então, juro por eu Deus. Super curioso. Eu venho de Santo André, né, do ABC Paulista. Tá. Comecei vendendo pastéis na feira, no Ceasa, ali na Avenida do Estado, aos 11 anos de É idade. isso aí. Aí começa. Então, não tem jeito. Aí Assim, eu você venho de pega. uma família que meu pai era operário da Volkswagen, Tá. a minha mãe era do lar. E aí eu tinha uma vizinha que o pai dela era feirante, que ela ia, né, desde muito cedo para a feira aos sábados. Eu tinha um sonho naquela época de ter uma calça da Zump e uma mochila Pilute. Pacalolo. Pacalolo, calça da Zump. E exatamente, uma camiseta da 775 e um tênis Nike Air Max. Tá. Então, desde os 11 anos não tinha dinheiro, mas já gostava de coisa boa. Sim. O que você faz? Né, eu conversei com o pai dessa minha amiga, falei, poxa, será que eu não posso ajudar, já que ela ia? Ele falou, pode. Ele tinha 2 barracas de feira, então ela ficava numa, eu ficava em na outra. outra. E aí foi muito legal, porque foi aí que eu descobri qual era a minha missão de vida. Ó. E eu só fui depois Já perceber... nessa primeira... Eu não tinha noção, mas eu só fui perceber Você não tinha que 18 anos ainda. Eu tinha 11. 11 anos. 11, mas eu Nossa. fui descobrir isso aos 35 anos, qual era a minha missão de De vida. vida. Tá. E sempre era ser útil para as pessoas. Legal. Por quê? Porque eu comecei sendo útil para as pessoas, vendendo pastéis na feira. Depois eu fui trabalhar como office girl, numa empresa de molas em São Bernardo. Nossa, Office Girl. Putz, essa... Peguei muita fila de banco, De viu? banco, é. Depois eu fui para o departamento de vendas aos 14 anos. Aí você não acredita quem eu atendia. É. Autolatina. Nossa. Que era a join Da Focus com a Ford. Exatamente, onde eles fizeram a criação do Export. Eu tinha 14 anos na época. E aí foi Nossa. muito legal, porque era só por telefone. Telefone, não tinha nem Sim. computador, telefone e Sim. fax. Sim. E aí foi muito legal, e eu percebi só a responsabilidade que eu tinha o dia que o comprador da Autolatina saiu, porque era tudo São Bernardo, né? Saiu de lá e foi para o bairro Ferrazópolis, onde ficava a empresa de vendas. Chegou lá e falou, eu quero conversar com a vendedora Tatiane. E o dono da empresa falou, Tatiane, se esconde, deixa que eu atendo ele. Falei, gente, tem alguma coisa errada, né? Eu vendo tão bem, por que eu vou Sim. pedir para esconder? E aí eu Então, percebi... você atuava na linha de frente de vendas mesmo. Vendas. Não era nem direto. Não, eu vendia mesmo. Passava a proposta por Proposta, fax, tá. atendia recebia Tá. recebia os pedidos. recebia os pedidos, tá. Isso, era vendedora. Que legal, Mas aí meu. o dia que o cara bateu lá, que o pessoal não atendeu ele, falou, Tatiane, se esconde, eu falei, tem alguma coisa errada. Sim. Aí eu saí, fui trabalhar 2 anos no SBT, Tá. trabalhei no elenco de apoio da Praça é Nossa. Na E aí foi- Anhanguera? Então, eu não cheguei para Anhanguera. Anhanguera, Eu trabalhava na Taliba Leonel. A Nathalie valeu não. Quando tá. foi Ok. 2007, acho que foi para Anhanguera, Era. aí eu saí, porque era muito longe de Santo André. Perfeito. Eu morava em é Santo André, eu pegava verdade. trem, ônibus, É, metrô, trólebus e tudo Sim, que era. sim. Enfim, e aí, aos 17 anos eu saí, trabalhei dos 15 aos 17. E aí foi aí que muito legal, que eu descobri também o que eu não queria fazer. Tá. Que era só realmente não ser protagonista, não era não vender nada, eu só ficava lá como elenco de apoio. Falei, isso não é para mim. Saí, fui trabalhar como promotora de eventos, em feiras, né, UD, Salão do Automóvel e Coisa tudo mais. pesadíssima, né? Mas Prazo. também, um ano eu percebi que não era para mim também, porque eu não tinha esse trabalho de vendas, eu tinha trabalho de demonstração. Eu adorava quando eu estava num stand e fazia demonstração de um carro, de um produto. Mas quando eu ficava parada lá, tipo, Sim. recepcionista, não era aquele meu papel. E aí eu fui trabalhar de novo numa empresa de trade marketing, como vendas. E foi quando uma cliente, na época da Gafisa Construtora, falou para mim, falou, Tati, a gente está tirando a conta daqui, porque não está legal o atendimento, abre a tua empresa. Eu falei, não vou fazer isso. Ela falou, então eu vou passar a conta da Gafisa para uma outra agência. Tá. Passou para essa outra agência, fui fazer o processo seletivo nessa outra agência, a dona não me contratou. Putz. Depois de 6 meses, essa minha cliente ligou de novo, falou, Tatiana, eu nunca vi um atendimento tão bom igual você, eu tinha 19 anos. Tá. Na época, 20, né? Abre a tua agência, que eu prometo que eu vou ser sua cliente. Aí eu vendi meu patrimônio, Tá. né? Porque dos 11 até os 21, eu já tinha um Mas patrimônio. isso na palavra até então. Na palavra. Já tinha um patrimônio de 11 mil reais. Tá. Que era um Corsa. Nossa, É, perfeito. 10 anos trabalhando. Claro, imagina, Dos 11 claro, aos 21. claro. Vendi esse meu patrimônio de 11 mil reais, que era um Corsa, e montei o meu primeiro negócio, chamado Grupo Projeto, que é a minha agência de organização de eventos corporativos, Tá. onde eu atendi as maiores construtoras do mercado, fui, assim, ganhei vários prêmios, Tá. realmente movimentei, né? Criei toda a área de relacionamento
com o cliente dessas construtoras. Então, foi muito legal, porque eu sempre gostei de atender. Eu sempre gostei de ser útil. Eu sempre gostei, sabe, de... Vem com uma equação impossível e a gente resolve. Você já falou um negócio, porque você está falando aqui, eu tô fazendo várias conexões de histórias minhas. E você já falou um negócio que me acendeu aqui no Pode Faturar, a gente tem uma liberdade exatamente de deixar o assunto caminhar para o lado que a gente quer. E você falou um insight aqui, que provavelmente a gente ainda vai repetir isso muitas vezes nos próximos episódios, que é assim, a importância de você saber o que você quer e a importância de você saber o que você não quer. Eu acho que muitas pessoas, às vezes, ficam em looping e ficam patinando e ficam, às vezes, tentando achar culpados pelas não realizações, quando, na verdade, talvez, se ela começar para pensar e colocar em prática aquilo que ela não quer, ela pode já dar ela pode sair do lugar. E por que eu estou te falando isso? Vou contar uma história rápida que aconteceu comigo. Há uns 10 anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer... Eu estava num momento da vida de carreira executiva e comecei a ter contato com o universo da programação neurolinguística, alguns treinamentos de comportamento, com o viés de vendas. E começou lá com o Instituto Dale Carnegie. Aliás, Cecília, um beijo para você. Cecília é uma das pioneiras do Dale Carnegie, que esteve aqui com a gente. E aí eu fui fazer um treinamento de imersão no Instituto Intra, que tem lá o Practitioner, depois você tem lá o Expert, e você vai indo. O Expert, e aí, eu me lembro, Tati, que tinha uma dinâmica, que assim, era um treinamento que começava na sexta, 10 horas da noite, terminava no domingo, 6 horas da tarde, direto, sem parar, sem dormir. Aqueles treinamento militar, né? Nessa pegada. E uma das... tinha uma dinâmica, vou falar bem rapidinho, a dinâmica era o seguinte, tinha você tinha que decorar um negócio lá, e depois aí tinha umas 30, 40 pessoas, e você tinha que depois falar ou fazer um resumo, alguma coisa sobre aquilo. Eu nunca tive problema para falar em público. Mas, vamos lá, quem que vem primeiro? Eu não vou primeiro, deixa aí alguém para ver como é que vai ser. Isso. Aí o segundo, o terceiro... Bom, resumo. Os 5 dos 30 que foram na frente tiveram oportunidade, os 25 para frente, né, vai para um outro lugar que aí eles chamavam de exílio, que é um lugar onde você ficava ali refletindo sobre... Não ser protagonista. Não ter pego a oportunidade. Fantástico, de ter ido na gente. frente. Só que esse lugar, Tati, era assim, era dentro de um hotel, né? Então era uma sala do hotel que tinha uma série de cadeiras, como se fosse um layout de uma classe. Tá. E as pessoas, então, você estava ali, eu era um desses 25 losers, perdedores, excluídos, que eu perdi a oportunidade, já putíssimo da vida. E aí, sei lá, tinha 30 alunos e 30 instrutores, era um negócio, uma estrutura bem grande, assim. E aí eu olhava para a cara dos instrutores, assim, eles com aquela cara de meio frustração, meio raiva, meio decepção. E aí você olhava para baixo, aí você encarava de novo, ele falava assim, não adianta você me encarar agora. Lá que você precisava fazer alguma coisa, você não fez. Agora aqui você vai querer me olhar. Nossa, só paulada, hein? Abaixa essa cara aí, cara. Abaixa essa cara. Quem é você para me olhar nos olhos? Você está olhando nos meus olhos. Eu falo em público, você não. Humilhante. E aí, nesse mesmo tempo, uma moça com um sapato de salto andando no assoalho de madeira fazendo barulho, um outro raspando a régua na persiana, criando aquele ambiente hostil. Totalmente hostil. Tóxico. E aí apareceu alguém e falou assim, fulano, vem cá. Aí chamava. Aí, 24. Aí daqui a pouco apareceu alguém, Paulo, vem aqui. Aí ia lá o Paulo, por que eu? Por que não eu? Porque começou. Tudo isso, obviamente, era planejado e só o participante não sabia, né? Claro. Resumo, depois desse dia, eu nunca mais perdi uma oportunidade de pagar para fazer. Assim. Alguém quer falar alguma coisa? Se eu tiver que falar, eu vou falar. Falando isso aí. Quem quer vir aqui? Não precisa terminar a frase. Não sei exatamente o que é, mas eu vou.
nós vamos fechar um pacote aqui, as primeiras... eu estou no meio. Na verdade, você está se colocando como protagonista. Eu aprendi o lugar onde eu nunca mais quero estar. É aquele que perde a oportunidade. Fantástico. E o vendedor, cara... Vendedor, presta atenção nesse corte, para você. Muitas vezes você perde a oportunidade porque você fala assim, eu vou ligar depois do almoço. E hoje as oportunidades estão eu não vou fazer a escassas, proposta agora que eu estou no cliente, porque ele pediu para eu voltar na terça. Eu vou para a empresa, faço o ajuste que ele pediu, na terça eu volto. Meu amigo, na terça-feira o cliente já fechou com o teu concorrente. Fechou com o outro. É isso aí. Porque você perdeu a oportunidade. Então, não perca a oportunidade. É isso aí. Sempre que você vê uma brechinha, é isso aí. Entra nessa brechinha e faça as coisas acontecer. Na sua vida Fantástico. Foi assim? Então... Ou pelo menos depois que você se encontrou... Eu era muito tímida. Você não acredita, né? O Teres não acredita, mas era. Eu sou porque eu sempre também, fui produtora de eventos. Então, aí eu abri uma produtora de eventos. Dentro dessa produtora de eventos, eu li um livro que mudou a minha vida. Não tinha... Quando eu comecei a empreender, em 2001... não tinha referência femininas de empreendedorismo. Que loucura, né? E aí eu li um livro do Silvio Santos. Como eu já tinha trabalhado no SBT, eu gostava muito da cultura organizacional do SBT. Do Silvio, né? Mas não gostava da minha posição, do meu trabalho lá. E aí eu li um livro do Silvio Santos, um excelente, né? Um dos melhores, maior vendedor aqui do Brasil. E aí ele ensinava que ele fazia negócios, ele ia construindo empresas, né? Então, de repente, ele tinha uma frota de caminhões, de carro. Então, ele ia lá e comprava o posto de gasolina. Aí, de repente, ele tinha... ia fechando toda a cadeia. De repente, ele tinha que dar um fornecimento muito grande de alimentação. E ia lá, comprava o restaurante. Então, foi fazendo toda essa... No entanto, o grupo é enorme, né? Tem construtora, eu atendi também. Foi para mim um privilégio atender a construtora do Silvio também. Então, atendi todo o know-how. Falei, gente, então é isso que eu vou fazer. Porque eu não tinha escola de empreendedorismo, não tinha escola de negócios. Não tinha o mentor, o coach, não tinha nada Não disso. tinha essa era, né, da curadoria, do conhecimento, da abundância que a gente está vivendo agora. Então, eu li a revista Veja e li aquele livro, falei, já sei, eu vou ter que fazer negócios. Então, o que aconteceu? Então, meu primeiro negócio foi uma agência de organização de eventos corporativos, aí eu precisava contratar um buffet. Então, minha segunda empresa foi um buffet chamado Nectar Gastronomia. Tive 10 CNPJs. Aí, seu Silvio, aqui, ó, aluno aí, seu Silvio. Tá vendo lá do céu, né, Silvio? Aí. Aí depois eu abri uma empresa, aí depois do buffet, o que você precisa? De mão de obra, recepcionista, garçom, promotora, segurança, valet. Fiz uma agência, uma empresa de terceirização de mão de obra temporária. Aí depois eu precisava de uma agência que organizasse todo o design. Aí abri uma agência de publicidade. Aí depois veio a parte que a gente contratava muito brindes, né? Construtoras e tal. Então, abri uma empresa de brindes. Sim. Aí depois abri uma empresa de marketing digital. Depois, muitas empresas não sabiam fazer o que eu fazia. Aí eu abri uma agência chamada Agência Coligada, onde eu atendia os meus concorrentes. Então, Uau! Que aí você fala o seguinte, depois que você tem todo esse ecossistema na mão, você fala assim, tudo isso que o SBT precisa, a Record também precisa. É isso. E a outra empresa da indústria também precisa. Isso. E aí o outro... Até a Globo precisa. As necessidades são as mesmas. E você, com o pergaminho ali, com o mapa do que esses caras precisam. Então foi incrível. Vou fazer assim, pode fazer. Aqui, Tati, a gente trouxe esse objeto para a nossa mesa. Você vai ver que mas tem um monte de a gente ainda não descobriu uma utilidade prática. Eu tenho essa utilidade. Eu tenho um em cima da minha mesa, quando eu dou curso para minhas alunas. Quando elas estão muito bagunceiras, eu faço assim. Você faz assim. Mas não é esse propósito. Elas são bagunceiras. Eu comprei essa cineta, na verdade, com essa... E de troco, né? Você comprou um pente e veio a caneta. E eu me inspirei no meu querido amigo André Girotto. André Girotto. Que nós vamos fazer um curso de liderança 10x, 10 vezes, conceito, né, de exponencial. E aí, no começo do treinamento, ele vinha com isso aqui, isso aí. Tá aquele movimento da... Aí era meio que... Né? E depois, essa tese me veio confirmada quando a gente recebeu aqui o Alexandre Camilo, um mestre em storytelling, contador de histórias. Fantástico. Que aí ele fala o seguinte, quando você tem é meio que você fala assim, beleza, agora eu embarquei. É isso. Você se transfigura, né? Então, talvez essa seja uma
uma forma. Mas o que o Tércio quer trazer é o seguinte, a gente tem um quadro aqui, Tati, e aí eu sou obrigado a lhe contar. É o quadro das 3 perguntas. Ele tem 3 perguntas que ele vai fazer ao longo do programa, mas o objetivo dessa pergunta, exclusivamente dessas 3 perguntas, conta para ela, de onde que sai os não conteúdos. é informar o nosso telespectador, a nossa audiência. É deixar o nosso convidado numa saia justa. E a gente, obviamente, não ia falar isso para você antes, nem para Bianca, senão Não você pode não vir, que viria. eu adoro usar a saia justa. Mas se você se sentir acuada, ou você pode consultar o telefone do comissário Gordon. Ótimo. Para registrar ali sua reclamação, ou pedir ajuda, ou ligar para alguém. 0800. Lindo esse telefone. Tem gente que não sabe usar, sabia? É incrível isso, né? Mas, Tati, a minha primeira pergunta para você é o seguinte. Logo no começo, você disse que você se atirou no mercado de negócios, né? Com propósito que você já se sentia muito bom de atendimento, muito bom de relacionamento, muito bom de... E o que eu queria saber... E você não teve professor, né? Você aprendeu tudo isso aí depois do pastel, né? O que te trouxe, ou melhor, como é que você sentia? Que diferencial você, internamente, você acha que você tinha, que você era diferente dos outros? Porque você só consegue fazer negócios desse tipo que você se atirou quando você tem diferenciais, né? Uhum. Como é que você se classificou ou se classifica? Você já parou para pensar nisso? Qual que eram meus diferenciais nessa época que me fizeram eu já caminhar, me engatar para o mundo do negócio? Tércio, inconformismo. Uau. Eu nunca fui inconformada, sabe? Tá. Então, sempre o cliente me pedia uma proposta, vinha com uma necessidade. Eu pensava, poxa, eu vou entregar isso que ele quer e o a mais. Eu sempre gostei de entregar um pouco a mais. Então, não, Tati, mas o cliente quer isso. Eu falei, tudo bem, gente, mas se a gente entregar mais, ele não sabe o que é. Ele vai querer também. Né? E aquela ele vai se surpreender, né? Ele vai se surpreender. E aquela velha história, né, que o Ferreirinha tem essa frase maravilhosa, né, que o paladar não retrocede. Então, a partir do momento que o cliente ele conhece algo, é bom, ele vai querer mais. Então, eu sempre olhei muito para o cliente, o que ele precisa, e sempre eu entreguei algo a mais. Tá. E tem um outro ponto também que eu acho muito importante, André, quando a gente fala de sermos vendedores e tudo mais, né? De termos um negócio. Eu sempre tive uma vontade inabalável de dar certo. Como eu venho de uma família extremamente simples, né? Uma família onde eu estudei sempre em colégios públicos. E eu não queria voltar para aquele lugar. Você não tinha o direito de errar, né? Não é nem direito, é a questão mesmo de tem que dar certo, não tem plano B. É você conhecer o que você não quer, mais uma vez, né? Exatamente. Você vê a importância da gente saber o que a gente quer e o que a gente não quer. Então, era muito importante. Se por acaso eu não ganhava aquela proposta, não ganhava aquele trabalho, eu fazia questão de ligar e perguntar, você me conta? Né? Ou me mandava um e-mail. Muitas pessoas não falam, gente, e é importantíssimo dar o feedback. Hoje eu dou o feedback quando a gente não contrata um candidato, eu dou feedback por que a gente não fecha aquela proposta, porque é assim que a gente cresce. A gente cresce através dos feedbacks negativos, através dos erros. Todas do as não, exatamente, não de passar a mão na cabeça. Sem dúvida. Mas eu acho que o inconformismo e a vontade inabalável de dar certo é o que sempre motivou o meu coração. Agora, Tati, legal, muito bom. 2 perguntas. Em que momento que você entendeu que esse a mais para o cliente, que provavelmente no início era algo que você colocava como se preciso me diferenciar, preciso criar uma conexão de valor, preciso fazer esse cliente, esta empresa, este CPF, ele perceber, e aí é algo que parte de você, é algo que você precisa e ainda não sabe, por isso eu vou te cobrar a mais por isso. E você conseguiu. Em que momento você falou assim, peraí, eu não tenho só algo para me diferenciar, eu tenho remédios e soluções para problemas que ele ainda não conhece. Que legal. Isso aconteceu, vou te contar, sobre a pandemia. Porque quando veio a pandemia, em 2020, André, o meu mercado foi derretido. Pois é. Né? Eu faturava muitos milhões. De one to e, one, de repente, no primeiro dia, eu lembro como se fosse hoje, no dia 20 de março, meu atendimento me liga e fala, Tati, a gente acabou de perder 10 milhões de negócios fechados. Meu Deus.
Eu tinha mais de 60 colaboradores, ao todo quase 100 com os Meu PJs Deus, sim. terceirizados, uma folha de pagamento gigante, eu tenho um prédio próprio de 4 andares ali no Alto da Lapa, custos altíssimos. Eu falei, e agora? Aquela velha história, né? Você vai vender lenço ou você vai chorar? No meu caso, bebê, não dá. Né? No meu caso, meu pai é super simples, já tinha morrido, não tem, assim. A minha família trabalha comigo, então meus 2 irmãos trabalham comigo, a Sim. minha mãe trabalha comigo, minhas cunhadas trabalham comigo, eu tinha uma responsabilidade enorme. Enorme, né? E mais todos os colaboradores. Falei, gente, o que nós vamos fazer? Parei, respirei, né, vi o que eu tinha de fluxo de caixa, o quanto dava para segurar. Os meus colaboradores começaram a pedir demissão. Porque falou, Tati, a pandemia não está vindo, não vai voltar, a gente sabe que quando a gente vai voltar a trabalhar, se quiser pode liberar a gente. Aí eu fui conversando com a turma, fui dividindo, né, tudo que eu tinha para pagar com eles, mas aquilo me consumiu. Nossa, que anos de energia, caixa. exatamente. E aí, gente, isso foi em março, né, na pandemia. Quando foi em abril, de novo, a Luísa me liga e falou assim, Tati, eu vou começar a fazer live no Instagram. Você quer que eu te ensine? Uau! Né? Aí eu falei, não, Luísa, pode deixar que eu aprendo e vou começar a fazer live também. Nunca tinha feito live. Sim. E comecei a fazer live durante 21 dias, ao meio-dia e às 17 horas da tarde, né? Todos os dias, duas vezes, para quê? André, para treinar a comunicação. Lembra que eu era dos bastidores? Sim. Que eu era produtora de eventos? Sim. Eu não falava em público, eu não dava palestra, eu morria de medo. Você falava, vai participar de um podcast, vinha um gataiada aqui, não saía nada. A mente voava, então é natural, né? Sim. Então eu fui fazer isso para treinar ali no Instagram, sozinha na minha casa, fui fazendo esse treinamento e tal. E aí eu percebi que eu estava ajudando milhares de mulheres que elas me escreviam, Tati, estava em depressão, não sabia o que fazer com a empresa. Eu também não sabia muito bem o que eu ia fazer com a minha, mas eu estava ensinando o que eu já tinha aplicado, que teve muito sucesso ao longo desses 20 anos. Sim. Nisso eu parei, respirei e falei, gente, o que acontece? Cada pessoa tem um mapa de mundo. E o seu mapa de mundo ele é feito através das suas vivências, experiências, crenças, estudos, aquilo que você acredita como verdade. Falei, então eu vou parar. Vou respirar. Eu vou pegar todos os cursos que eu fiz, que eu já estudei em Ohio, em Stanford, fiz algumas escolas de negócio aqui no Brasil, vou criar uma metodologia e vou ensinar essa mulherada de uma maneira ordenada, chamado gestão lucrativa. Tudo isso sozinha. Sozinha. Eu e meu celular, assim. Meu E nesse período que não pandêmico. não tínhamos assim... A gente não sabia o que ia acontecer. Você levantava Ali da mês, cama, né? você acordava de manhã, olhava pro teto e falava, saio daqui ou não, né? Era propósito. Era isso. Eu falei, se eu morrer, pelo menos eu quero ajudar outras pessoas. Propósito. Porque a felicidade não está em você. A felicidade está em você dar felicidade para essas pessoas. Sim. Então eu me alimentava do feedback delas. Eu me alimentava delas. Tati, você melhorou isso. Tati, você clareou isso. Tati, você me ensinou isso. Então, assim, o feedback delas iam me alimentando, né? Eu sou solteira, sozinha. Claro. Então, a pandemia é terrível. Tenho 2 gatos só. Sim. Então, é complicado. E aí, o que aconteceu, gente? Aí, diante disso, no dia 21 de maio, de 2000, eu vendi esse curso digital, abri por um curso digital, aproximadamente 200 mulheres compraram. De 2020. 2020, desculpa, 2020, Que 21 loucura, de maio de cara. 2020. Depois de um mês, eu liguei para elas, para 40 delas. Sim. Dessas 40, adivinha quantas tinham terminado esse curso digital? Levezinho, 10. aulas de 8 minutos, Sim. aproximadamente 30 aulas de 8 minutos. 10. Não, Tércio, você errou feio. Todas. Feio. Feio. Não, 4. 4. 4. E aí eu fui estudar. Falei, puxa, André, por que a mulherada, né? É um curso leve, divertido. Eu sou super divertida, não sou uma chata. Sim. E aí eu percebi que existe a economia do cuidado. O que é a economia do cuidado? Geralmente nós, mulheres, somos responsáveis pela ordenação da casa, compra da casa, feira, organização, pelos filhos, escola, aula, né? Depois fazer os afazeres de casa. Quando o filho está doente, gente, ele quer a mãe, né? Claro. Um bebezinho sempre, por mais que o pai é maravilhoso, Claro. ele quer a mãe. Tem a questão dos pais idosos, tem a questão dos doentes, que na pandemia tinha demais, sobrava para a caramba, mulher. nossa, nem Tem a fala. questão, né, muitas Dos vezes parentes dos doentes, do às vezes. cônjuge. Ah, é. Tem a questão do autocuidado também, porque Claro. nós, mulheres, para fecharmos bons negócios, eu aviso para todas as minhas alunas, a gente tem que estar bem, tem que estar com a unha bonita, Energia se boa. garantindo na maquiagem, É. o cabelo lavado, né, uma Lógico. roupa apresentável. Eu Lógico. uso muito brilho, falo, Sim. tem que sair brilhante Sim, mesmo, é isso para seus mesmo. clientes e tal. E aí eu falei, gente, então essa economia do cuidado, hoje, né, saiu uma matéria, hoje não, né, o ano passado, que ela movimenta 13 bilhões no mundo.
se todas as mulheres, viu, Tati, me achará que é a produtora, fôssemos realmente remuneradas, né, por tudo que a gente faz de uma maneira invisível. Claro. E aí, em sétimo lugar, que vem os negócios. Então, elas não iam fazer curso digital, mas coisa nenhuma. Beleza, quando melhorou um pouquinho, em 2021, e aí em maio também, aí eu chamei 20 dessas que tinham terminado o curso, falei, vem fazer agora o presencial. Tá. Né? Como eu tenho um prédio próprio, fechei lá o prédio só pra gente, só as 20, uma em cada canto, tal, não sei o quê, e dei a mesma metodologia no presencial. Depois de 3, 4 meses, a magia aconteceu. Aí uma empresa de atacadão, de roupa de bebê, começou, na pandemia, porta fechada, aumentou o faturamento de 67%. Uma empresa de bolsas também de bebê cresceu 400%. Um escritório de arquitetura, 400%. Outro, 20%. Outra empresa... Eu falei, gente, então a metodologia dá super Tem um certo. caminho aqui. Sim. E aí foi aí que nasceu a EBEM, né, que hoje meu filho, minha menina dos olhos, onde eu acordo, eu durmo, eu vibro, né, que é a minha escola de empreendedorismo feminino. Porque é a primeira, André, escola do mundo focada em princípios femininos. Porque quando a gente fala, Tércio, de princípios femininos, a gente está falando sobre energia, essência e, de fato, o empreendedorismo. Porque a mulher, ela não é só negócios. É. Ela carrega todo esse princípio, todo esse matriarcado, né, junto dela. E as minhas alunas, elas não são vitimizadas, porque eu falo, gente, isso faz parte do arquétipo feminino. Eu sei porque eu tenho 2 irmãos maravilhosos. Sim. E para eles é muito difícil fazer essa economia do cuidado. Perfeito. E eu já Por uma faço questão assim. natural. Lógico. Então, deixa eles no arquétipo masculino, deixa eu e minhas alunas no arquétipo femininos, só que nós, mulheres, precisamos aprender a fazer mais com menos. Por quê? Porque nós temos 18% de tempo a menos do que os homens. Saiu esse índice pelo Sebrae no final do ano passado. E eu acho que a gente tem até Muito menos. mais. Tá, Não, assim, 18%. a gente entra agora, Tati, num... Então, é sobre esse assunto, sobre o fato realmente da gente ser muito prática, né? E aprender a ser muito mais produtiva dentro Acho que a disso. gente entra agora no ponto mais importante desse nosso papo de hoje. Uhum. Sobretudo para mim, porque eu estou super curioso. E vou dizer uma coisa para você. Primeiro, aqui no Pode Faturar, nós somos fãs reais, autênticos É isso aí. do trabalho. Do poder feminino, da mulher, exatamente. Eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes líderes do mercado de tecnologia. E em todas as experiências, estou falando no meu caso, absolutamente todas as experiências que eu tive, os períodos que eu tive trabalhando diretamente com a figura da executiva mulher, eu vivi bem. Eu fui bem orientado, bem liderado, emocionalmente cuidado, Com certeza. cobrado, mas da forma correta, talvez até mais. Eu fui mais exigido, mas de uma forma que eu saía Não tenha dúvida. satisfeito. Eu vim, E a assim, gente veio do... só para concluir. Então, Ok, a gente até estava falando um pouco antes de começar, e aí eu queria voltar nesse assunto, que você citou a questão de como seria a trajetória da humanidade se nós tivéssemos o protagonismo feminino antes dos níveis que a gente tem hoje, e a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas isso, para a gente, é muito nítido. Nós trouxemos grandes formadoras de opinião aqui, Sim, mulheres sim, maravilhosas, com propósito, com missão. Porretas. E assim, executivas de altíssimo nível e que, por uma questão de sensibilidade, por uma questão de organização, por uma questão de instinto, e essa questão do arquétipo, eu acho que ele fecha um ciclo que nós, como homens, e não tem certo ou errado, tá? Não estou nem diminuindo o homem e não estou exaltando a mulher, estou dizendo uma característica natural. Que nós não chegamos perto de ter. Então, a liderança, o planejamento, a paciência. Mas a mulher ela tem períodos emocionais. Tudo bem, cara. Tira isso. essa partinha. Vamos falar da essência. A essência Fantástico. da sensibilidade. Fantástico. Porque é uma coisa que vem da criação, é uma coisa que vem do suporte do homem que está lá na rua caçando. Aquela história toda que a gente já conhece. E que quando a mulher tem a oportunidade de colocar isso tudo na força de trabalho, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Mulheres, vocês têm que ter absoluta certeza de que quando vocês entram no mercado para fazer as coisas que nós, por natureza ou por cultura, fazemos nós homens, vocês já saem na frente. É o contrário. Quando fala assim, tem coisas que o homem faz que a mulher...
Talvez coisas relacionadas à força, talvez coisas relacionadas à limitação física, sim. Mas intelectual, Entendo. instintivo, A mulher acorda pronta. emocional. Nunca vi um vocês negócio estão desse. absurdamente na frente. E todas as vezes que vocês entendem isso, É. vocês se tornam mulheres de puro sucesso. A minha mulher, ela acorda... Falei alguma bobagem? Não, ela acorda às 6h30 da manhã, ela já sabe o que vai fazer 18 horas. Já está tudo É um na exemplo, cabeça, é um já está exemplo. tudo planejado, programado. Blá, 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 blá. E eu falo mais ainda sobre esse assunto que você está tocando. Nós ainda somos uma geração que nós vimos isso acontecer. Então, isso foi difícil para nós no começo. Transformação, né? Hoje, você pegar a molecada hoje, o homem, o menino, a menina, eles já trabalham muito bem com isso, porque toda essa formação que você colocou, toda essa sua experiência que hoje colocou, já na menina e no menino de hoje já está, de alguma forma, mais... Intrínseco. Está intrínseco. E a tá pergunta, certo? Tati, assim, em que momento da sua vida isso virou um propósito? Porque você entende e fala assim, espera aí, isso eu vivo, eu enxergo, para mim é claro, mas não pode ficar só comigo isso. Eu preciso transferir isso para frente. Foi a materialização. Na verdade, eu acho que foi o que eu gostaria que tivessem feito comigo. Mais uma vez, onde você não queria estar, né? Porque no negativo você criou a referência do positivo. Exatamente, porque quando eu comecei foi muito difícil, não tinha referência nenhuma feminina. Pois é. Né? Não tinha. Tinha a Luísa, que era uma grande empresária, mas não falava em público. Tinha a Tia Coaoki, a Sônia, né, do Blue Tree, a Sônia Reza, do Dalina. Hoje eu tenho o privilégio de todas serem muito minhas amigas, mas não tinha. A gente via matéria delas Contava em nos dedos, né? Na revistas. palma da mão. Mas a gente não sabia como que o que elas estavam fazendo, como elas chegaram lá. Então, na verdade, a EBEM, ela é a materialização de um sonho. Eu gostaria muito que tivessem feito comigo, não fizeram ao longo dos meus 20 anos de empreendedorismo, e com a pandemia eu tive a oportunidade de criar essa escola de negócios e ajudar centenas, né, milhares. Nossa. Hoje a gente tem mais de 10 mil mulheres que já passaram no nosso ecossistema da EBEM, legal, entre meu. eventos, palestras e formações. Parabéns, então, acho amiga. que é sobre isso, assim, sabe? E quando eu vejo a transformação delas e tirando mesmo essa bagagem, é diferente, né? Tá. E elas aprendendo a falar melhor, aprendendo a se colocar melhor. Como eu falei, na EBEM, a gente tem um podcast para as alunas, o Pode Lapidar, né? Porque muitas vezes elas ficam Como chama? muito... Pode? Lapidar. Pode Pode lapidar. lapidar. Uau. Que legal. Já somos verdadeiros diamantes, Com certeza, exatamente. com certeza. Mas com os aconteceres da vida, né? A gente vai ofuscando, Sim. quebrando aqui. Sim. Então, a escola, a gente lapida, de fato, esse diamante, né? Com mais de 30 formações, com mais de 30 aulas, Sim. e colocando elas no palco, sendo protagonista. Então, é uma escola de protagonismo feminino. Que e legal. é muito bacana, né? A gente vai ter um grande evento, quero vocês lá. É. Nosso público Puxa. é 80-20 lá, é Pareto. Tá. 80 mulher, 20% os homens. E os homens amam. Por quê? Porque tem toda essa questão do acolhedor, né? Do matriarcado, da bobos. cocriação. A São mulherada espertões. trata Eles muito amam bem. porque São eles espertões, bobos. Quem são não gostaria de espertões. trabalhar num lugar É de isso um aí. universo assim, com toda essa questão instintiva, emocional. Enfim, eu vou parar porque, ó, Os até maridos as mulheres estão amam. falando aqui, ó, as poderosas. As poderosas, super poderosas. Já quero ser sua aluna, olha só. Ai, coisa Pois- boa. Me diz uma coisa, Tati, você falou de um evento que... Isso. Como que é? Que história Como é essa que do é? Qual o evento aí? formato? Quando? Onde? Quando? Ai, que gente, horas? é maravilhoso. É a 4ª edição já. A EBEM vai fazer 4 anos agora em maio. Sim. Então, 4 anos. Desde o Olha, primeiro que ano, meu legal. time já falou, Tati, nós temos que fazer um grande evento, porque as pessoas te conhecem como empresária, não te Sim. conhecem como professora, como Sim. educadora, como mentora. Já me colocaram nessa fogueira com 26 dias. Em 26 dias a gente organizou o primeiro evento, foram para 750. Esse evento, Então, dia 29 Uau. e 30 de abril. Isso. É isso aí, ó. Aline Hall, em São Paulo. E como é que os interessados conseguem comprar Se inscrever, ingresso? as interessadas, né? Também. Como é que se inscreve aí? Muito Os ingressos. legal. Tá no Instagram, no Conexão EBEM, ou no meu Instagram também. Conexão Lá a EBEM. gente tem o link, exatamente. Muito show. E todo mundo que está assistindo aqui tem 50% de desconto, hein? Opa. Olha lá, galera. Tem que pôr algum cupom? Como é que é? Vendedoras. É só colocar Tatiane50 Tatiane 50. É. Tá aqui, ó. Dia Vendedoras. 29 e 30 no de Toque abril. Marina. Agora, semana que Agora, vem. semana terça e quarta. E, Uau. gente, e é um grande evento de vendas. Uau.
Uau! Vou contar para vocês que é um grande evento de vendas. Ah. Por quê? Todas as empresas do mundo são empresas de vendas. Tá. Lá eu coloco o nosso público para sentar em mesas redondas. Mesas Tá. redondas de 8 pessoas. Com a troca de vários painéis, são mais de 40 palestrantes. Uau. Bruna Tavares, Ju Ferraz, Karina Sato, grandes empresários estarão lá. Então, com a troca de painel, de palestra, todo mundo tem que trocar de mesa. E aí pra poder- provoca o pra network. poder participar Provoca de toda a network, grade. Isso. exatamente. Eu sugiro todo o público levar cartão físico mesmo, Sim. porque muitas vezes no celular a gente esquece. Tá bom. Né? Então a gente vai colocar cartão físico mesmo. A gente está fazendo toda uma dinâmica para no final saber quem fez 1000 amigos. Então vamos Porque lá, nós teremos coloca mais de novo 1000 aí, então, só pra mulheres. gente- Bom, Dia 29 e 30 de abril, agora Abril, semana que vem, Isso. no Tokyo Marine Hall. Força empresarial feminina. Conexão EBEM. E Isso. o cupom, para quem estiver assistindo a gente, é Tatiane com Y, TATYANE 50. É o dia inteiro, Tati. maravilha. É o dia inteiro. Inteiro, Começa às 29. 10, vai ter às 8. Tá. Nós falaremos sobre mais de 10 temas. Então, vai ter aula sobre inteligência artificial, Uau. sobre vendas, sobre encantamento de cliente, sobre arquétipos, liderança, mas principalmente os Fantástico. principais serão marketing, vendas e Sim. inteligência artificial. Serão os Muito bom. principais temas, assim, Maravilhoso. sabe, do momento mesmo. Sim. Porque esse ano lá na NRF, naquela grande feira de varejo de Nova York, só se falou nisso. Inteligência artificial, experiência, né, e como chegar no cliente, né, de uma maneira digital. Sim. Então a gente vai ensinar a vender digital, digital, physical, toda maneira, sinestésico, toda maneira que Telepática. ó. telepático, toda Sensacional. maneira, né? Vai ser um evento de vendas. Sabe por Sensacional. quê? Você tá com problema, vem alguém, ai, Tati, estou com problema, tal. Eu falo, vende que passa. Olha aí. Vamos te contar outra frasezinha. Gente, conta. Uma outra Outro frasezinha que- convidado um que a gente outro- teve aqui, o Fernando Gomes, Fernando maravilhoso amigo Gomes, nosso. que é um diretor lá da Ricó. Fernando, Na um dúvida, abraço. venda. Na dúvida, venda, filha. É isso, acabou. Simples Tá bom, assim. Fernando, Passa. beijo pra você. É isso aí. É, Ela não parece o Daniel? A gente precisa botar ele e o Daniel junto uma O hora. Mazeu. Né? O Mazeu, é. Nós temos também um grande amigo que esteve aqui, foi um dos caras que mais teve audiência aqui. Inclusive, ele fez um lançamento do livro dele aqui. Do livro aqui, O livro foi chama-se A muito- Frequência do Sucesso. Que legal. É um livro Eu não que- conheço ninguém que vocês estão falando aí. Quero conhecer todo mundo. Ah, turma nós toda vamos Tem que botar fazer um numa... happy hour com Isso. todos os Agora, participantes. Você calma, não nos conhece, mas aguarde. essa turma toda vai te conhecer, já Vai te te conhece. conhecer, é isso aí, E vou te falar, é eu já isso estou aí. pegando aqui as informações, ó. É. Caramba, impressionante aqui. O André Pereira está com a gente, tem várias É isso pessoas aí. aqui. Mas E é um... ele fez o lançamento do livro aqui e é um cara assim que tem uma história de vida maravilhosa. Inclusive, umas 2 semanas atrás, ele é criador de um evento do segmento que chama é Outsource o segmento Trends. de serviços de tecnologia, né? Que bárbaro. Chama Outsourcing Trends. Deu 400 pessoas, Mais ou né, menos. no Hotel Puma. A gente foi convidado, nós somos um dos palestrantes. Antes, foi muito legal. E a gente aí eu e ele fomos como pode faturar. Que depende do dia, se estiver chovendo, Isso, se tiver isso, calor, a isso, gente vai isso, com uma isso. faceta, né? Isso. Como executivo, às vezes vai como professor, ele é professor de MBA também. tá. E aí a E gente aí- foi como pode faturar e Foi legal, né? uma cena, né? Foi show. Foi De... gostoso demais. Modesta, A gente modesta fez parte. uma palestra de vendas Ai, que com delícia. uma roupagem bem descontraída e tal. Atualizada, enfim. Então, Daniel, beijo. E eu posso E fazer quando que vocês vão lançar o curso de vocês? Pode faturar? Então, você sabe Então- que nós a gente já tem anunciado o Pode Faturar Education. Acho fantástico, gente. Eu tô Porque olhando aqui. É uma prova de toda a Super experiência que a gente teve aqui, possibilidade. que nós somos privilegiados, a gente se sente privilegiado. E a gente tem. E sentar a gente com também- vocês e aprender Você sempre. estava falando, Tati, Maravilhoso. desse mundo dos eventos. A gente também tem um produto que a gente está tentando colocar no ar, que é o Pode Faturar in Company. Em compra. Por quê? O que acontece? A maioria das empresas chega no primeiro trimestre, ali, tá, fazem Você vai os seus entender direitinho. kickoffs, Eu posso te faz ajudar, as porque eu suas- tenho uma empresa de palestrantes. Então, faz as Aí, suas ó. reuniões de planejamento, kickoff. Posso vender etc. vocês. Oba! E ganhar uma comissão. Aí, ó. E aí, quando você coloca, Tati, Ó, tá aqui, ó. Isso quando aqui, ó. você coloca, Adoro. quando você coloca um microfone na mão de pessoas de vendas, ou pessoas de marketing, ou pessoas... Para soltar a conteúdo, gente né? se transforma. Fala, e Vira faz artista, e né? tal. Vira seu Silvio. né? Aí você fala assim, agora nós vamos ter uma apresentação
do diretor de operações, ou de logística, Ou financeiro. Aí vem o japonês. Aí, infelizmente, do ponto de vista mas- de entretenimento, o evento É. esfria. Daí esfria. E E o cara é bom, cheio de maravilhoso, conteúdo. maravilhoso. E muitas vezes esse montante de informação muito importante Sim. se perde. Porque tem muito conteúdo, muito conhecimento, É isso aí. mas uma certa dificuldade de transmitir isso. Isso acontece em muitas empresas. Muitas, Então, o que muitas. a gente pensou? Seus problemas se acabaram-se. Chame o Pode Faturar para fazer o seu evento. Pode Maravilha. faturar Que Tabajara. através de um formato ou de podcast, ou de talk show, ou seja lá do que for, nós vamos arrancar as informações desses que têm Vamos mais atuar dificuldade. como facilitadores. Nem que seja com Entendeu? correte, chicote, É aí, espingarda. Fantástico. Vai sair a informação, porque a gente vai Provocando. provocando. Muito né? legal. Então, o Pode Faturar Education e o Pode Faturar in Company são dois produtos que a gente entende que tem, como você falou no início, né? O que eu posso fazer para ir além? Porque eu sei que o cliente precisa de coisas que ele ainda não sabe. A gente sabe que as empresas precisam de ajuda isso aí. para transmitir as suas mensagens. É isso. E não deixar o seu evento ficar legalzão na hora de vendas, na área de marketing e ficar comprometido na área do isso cara aí. que cuida, por exemplo, de serviços gerais. Maravilhoso, Entendeu? gente. Adorei. E complementa. E posso aproveitar, já que a gente está na... Você tá louco. Vai, eu vai, tenho que vai, fazer vai, uma- vai, a gente vai. tava falando Ele vai abrir A gente tá- um entre parênteses aí, Na verdade, tá? assim, a gente tá falando do Daniel, que lançou o livro dele. É. Eu vou fazer meu jabazinho também. Ai, coisa boa. Então, esse livro foi lançado há um mês, mais ou Mas menos. mostra pra câmera, né? Você vai mostrar pra você. Calma, a câmera tá aqui, ó. Mostra lá pra câmera, rapaz. Esse livro aqui, ele já esteve, não tá mais, mas ele já esteve em 5º lugar nos livros mais vendidos de suspense. É Que isso. legal. Em 35º Da Vila lugar Maria. na lista dos gerais Isso. da Amazon. Isso, lá da Vila Leopoldina. E Ele foi quando eu escrevi um esse dos livro, 10 lancei, mais. publiquei, todo mundo perguntou, mas eu achei que você ia fazer um livro de vendas. É isso. Um livro técnico, um Deixa livro eu de ver como... esse livro. Dá uma olhada. Eu falei, gente, quem que não gosta de uma história de suspense? O André, ele, tipo, história ele é meio de- Jô Soares, Legal, sabe? É dividido muito- entre a razão e a emoção. Isso. Que bárbaro. Então tá aqui o veredicto O das veredicto. lojas Bacana. Isso aí. Amazon Parabéns. e tá vindo mais, hein? Ah, não. Escrever livro é igual fazer tatuagem. Ah, meu Deus. Vicia, né? Vicia. Seguro, Eu tenho rapaz, 5 também. seguro. Ó, viu? Você tem... Tá vendo? Faça o sexto e, por favor, lance Então aqui tá com a aqui. gente. Vou. O Tá veredicto bom? Será um na- prazer. Na Amazon, na Apple, nas Google, tá em todas as lojas. Tá na Magazine Luiza. Ai, maravilhoso. Compre no Então Magalu. tá aqui. Ah, Magalu. Voltando Magalu. para o nosso universo. E, Tati, vamos falar de propósito disso tudo. E, Vamos. É. e qual é o teu sentimento de realização quando você olha para trás e vê Essa você história produzindo toda, um né? evento desse tamanho, com essa importância, com esse nível de confiança de pessoas referências de mercado, de executivas de primeiríssima linha, Sim. depositando confiança. Qual é o teu sentimento de realização? Como é que é você olhar para trás? Você sabe que eu sempre tive uma frase, André, na minha vida, que eu nunca entendi muito bem essa frase, Tércio. Mas assim, não sabendo que era impossível, foi Boa. lá e fez. Boa. Então, eu só faço. Eu faço, assim, sabe? Eu me organizo, sou extremamente organizada. Eu vejo o que falta no mercado. Eu acho que não dá também para você fazer mais o mesmo. Claro. Então, eu vejo o que falta no mercado e vou lá e falo, é sobre isso. Né? Então, desde 2020, veio uma onda muito grande, né, de cursos online, uma onda muito grande, né, de curadoria. E a gente está vivendo, né, a quinta revolução industrial, que é a revolução cognitiva. Sim. Né, de Claro. pensamento, de curadoria, de Puta, compartilhamento, a nova economia, Uber, Airbnb. Rapidez das coisas, né? E tudo mais. Então, eu falei, gente, quem é a pessoa que está sentando nessa cadeira feminina sobre educação empreendedora feminina? E que Quem vai, é que e fala? Que vai empurrar Quem toda que essa tá As tropinha. pequenas, liderando as isso. médias. Essa bandeira. Quem é que está liderando isso? Quem é que fala com as pequenas e médias empresárias? Sim. Minhas alunas faturam de 3 a 600 milhões por ano. E eu tenho as que faturam mais, que são minhas conselheiras, que são minhas amigas. Muito legal. Então, a gente acaba fechando, porque a mulher, ela tem esse senso de ajudar, de colaborar. Isso. Né? Isso, Então, contribuir. mulher compete com mulher, tal. Gente, assim como também tem homem que é Também. FTP, mulher também tem, mulher que é Isso FTP. aí. Entendeu? Mas tem muita mulher boa que fala, Tati, eu quero ajudar.
que eu posso fazer? Isso Né? aí. Então, assim, as palestrantes, elas vão no meu evento gratuito, Tá. sabe? Elas não cobram, né? E são cachês caríssimos. Porque entendem o propósito que está por trás. Entendem o propósito, Você falou exatamente, de dessa ajuda frase, verdadeira. Essa, se não for a minha favorita, é uma das minhas frases favoritas. Inclusive, quando nós estivemos no podcast, o executivo lá do Silvio, Sim. numa abertura que ele faz lá, ele falava sobre algumas características e uma frase, e aí a minha frase era exatamente essa, né? Eu não sabia que era impossível, eu fui lá e fiz. Fiz, é isso aí. Mas eu vou te complementar essa frase para você levar e você lembrar da gente quando você lembrar dessa frase ou ouvir essa frase, que também ela tem o mesmo sentido. Só existem 2 tipos de pessoas no mundo: Isso. os que fazem e os que explicam. Não tem um terceiro. Então, você pegava assim, por exemplo, não tem como a gente não fazer uma analogia, uma comparação para ilustrar isso, do que pegar, por exemplo, a carreira do Ayrton Senna e, infelizmente, a carreira do Rubens Barrichello, um excelente piloto, um cara nota 10, mas que não teve as vitórias que poderia ter tido. Por E, diversos infelizmente... motivos. Em alguns casos foi cerceado, mas, no geral, Sim. não teve. E ele sabe disso e ele brinca com isso até quando teve a propaganda lá da Vivo. Que Respeita pra caramba. Ele entende isso. Ayrton Senna era um cara que ele fazia. É isso aí. Cara, estourou, não importa. Não importa. Tá aqui. De bicicleta, de Cara, Toleman, de Lotus... Claro que de... tudo isso tem um limite, Lógico, que você tem que entender o seu limite, Lógico. mas ele fazia. É isso aí. O Rico Barrichello explicava. Sempre tinha uma explicação. E era uma explicação certa, Sim, plausível, coerente. justificável, Sim. mas era uma explicação. É, E o Senna fazia. fazia. E certamente ele tinha problemas parecidos com o que gerariam boas explicações, mas ele não explicava. É. Ele fazia. Então, aí você escolhe se você quer ser do grupo que faz ou do grupo que explica. Diz que Tem o lugar grande... dos dois. Diz O que mundo é dos fazedores. dos Tem lugar né? dos dois. fazedores, né? Mas assim, alguém tem que fazer, alguém tem Lógico. que consumir. Lógico. Né? Alguém tem que entregar, alguém tem que Isso aí. receber. Aí você escolhe de que lado você quer estar, né? Agora, conta um pouquinho melhor a tua... Como é que é o seu education lá? O que é? Um curso? É um período? A mulherada vai lá, fica 2 anos com você? Ou não é esse formato? Esse formato de palestra? Elas não querem jubilar. Elas não querem jubilar. Elas Ótimo. querem ficar para Formação sempre. contínua. Formação contínua. Isso é a garantia que a gente está no caminho certo. Né? Quando a gente vê realmente os clientes felizes, eu não tenho problema, André. Sim. Eu não tenho uma reclamação. Eu estou no mercado há 4 anos e eu não tive uma reclamação. Né? Eu faço eventos aí para milhares de mulheres. Não teve uma que falou, eu vim nesse evento e não valeu nada, não aprendi nada. Porque eu faço questão. Não gostou, eu devolvo o dinheiro. Eu quero cliente feliz. Sim. Ponto. Porque cliente feliz traz lucro, sim. E traz mais clientes felizes. Exatamente, é sobre isso. Mas como que funciona, né? A gente tem esse prédio próprio que eu tenho ali no Alto da Lapa. A Tati, por exemplo, ela A gostou Tati do vai teu vender pitch. 3 vezes Ela mais. já vai- Tati, É isso. se a Tati for uma aluna da eBay. Aliás, já se inscreveu ali. Quarta que vem eu não consigo. Ela, não. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então é muito legal. Então esse prédio que era a minha agência, né, de eventos, eu transformei na escola. Então a gente tem, né, o primeiro andar é só recebendo as alunas, o segundo é a sala mágica, é onde acontece a transformação e eu dou aula para aproximadamente 40 alunas, não dou mais do que isso. Tá. Eu faço esses grandes eventos que é a boca do funil. Sim. Né? Realmente para as Sim. pessoas nos conhecerem, aquela Isso. O primeiro loucura. contato ali com Exatamente. esse universo. Música, show, luz, Tá. brilho, aquela loucura. Tá. Mas depois, na hora do aprendizado, é igual útero de mãe mesmo, sabe? É um ambiente super acolhedor, super bonito, bozerie na parede, como se fosse um castelo, assim, sabe? É a materialização de um sonho, é diferente. Então, aí tem a sala mágica, depois tem o andar do podcast, depois tem o rooftop, onde a gente faz também os coquetéis. Então, elas têm essa formação, como que elas têm? É semanal o encontro? Não, primeiro elas fazem uma formação de 2 dias, são 20 horas, onde elas entram empreendedoras e saem empresárias. Elas aprendem 20 matérias. Meu Deus. É uma loucura, é assim, ó. O meu Deus. estilo de ensino é
Vamos Do fazer. jeito que elas gostam. E aí depois, a gente não tem tempo, lembra? Lógico. Que a mulher não tem tempo, É ela isso tem que ser aí. mais alta performance. Você Sim. ensina elas a serem alta performance. E aí elas já saem com plano de ação. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, sexto mês, sétimo mês, Metas. ano. É. E aí, acompanhamento Tudo, de vocês ali. tudo definido. Depois elas têm a oportunidade, se elas quiserem, de continuar através do Trilha, onde elas podem aprender mais 30 matérias aprofundadas. Né? Todas presenciais? Todas ou eu gosto do do olhinho no presencial? olhinho. Tá. Então, mas É. você sabe uma coisa Muito que legal. isso, Mas então, eu tenho todos esses cursos também no digital. Tá. Então elas podem também acessar, depois que elas fazem o presencial, e aí elas podem acessar o digital junto com o time. Muitas vezes não é ela que vai fazer, é alguém do time que vai Tá. explanar, uma mas coisa tem legal, acompanhamento. Tati, que quando você detalha essa proposta de valor da tua empresa, que transmite, aí você falou muito bem sobre a questão do treinamento contínuo, né? É porque você consegue, eu pensei isso, você consegue transmitir e sanar uma carência que nós humanos temos, que é a questão do pertencimento. Então, quando você consegue criar esse ambiente... Nós tivemos essa É mais semana do que, passada. É mais do que um Você um forma lugar o bando. que você vai buscar conteúdo e você vai se prontificar a ter uma carga, você vai percorrer aquilo, vai absorver aquela carga, e depois você fala, agora eu vou para a vida Sim. colocar aquilo em prática. Ok, é uma proposta. Mas o que deu para perceber é que ali você começa a criar uma cultura que, de alguma forma, essas alunas e alunos, eles estão interligados e eles começam... É como se fosse uma comunidade ali e começa a ter uma linguagem Isso aí. É um única. bando que começa a se confidencializar, Que aí eu faço, trocar. eu preciso voltar lá. Tô com saudade. Eu quero voltar lá. E o melhor de tudo, gente, elas compram uma das outras. Então a gente cria um ecossistema, Olha lá. né, que realmente o ecossistema se alimenta ali. Por exemplo, Tá. se eu posso comprar um sapato da Lustic, que é uma aluna maravilhosa, e eu posso comprar um outro sapato de um dono que eu nem tenho ideia, que ainda está envolvido com um monte de tenha fofoca, dúvida, não tenha vou comprar dúvida. da Lustic. Lógico. Se eu posso utilizar o shampoo da Mendes, da Sim. Phelps, Sim. e eu vou utilizar um outro shampoo lá da Já não é né, meu caso, mas eu entendo isso. Eu já era, né? que está envolvido num monte de casos de corrupção lá na França, para Sim. quê? Vamos Então, mas movimentar a economia lógico. brasileira. Talvez nem Fantástico. precisa ter esse lado negativo do contraponto. Só o fato da comunidade, por si só, já se Elas justifica. se alimentam. E isso é antigo, Se porque você fala assim, retroalimentam. quando você tem, por exemplo, comunidade judaica, Maravilhoso. É. judeu... Compra de judeu. Ele compra... Comunidade mas de Minas ele, Gerais, se ele lembra? souber, ele tem por valores, Árabe. por princípios, O árabe. Japoneses, por cultura, coreano. não é? As Se comunidades você pegar são assim. São assim. comunidades religiosas, comunidades de filosofia... você Os tem- mineiros, lembra dos mineiros? Dos mineiros. Então, Mineiro só compra toda de essa mineiro. caracterização que você tem desse É. ambiente de pertencimento, ele acaba gerando, Lógico, inclusive com um propósito financeiro. Claro. Que a gente fala aqui muito, Tati, que é... Eu adorei, gente, esse dinheiro. Você Olha, gostou? Amei esse dinheiro. Se no final do Seu dia... propósito pode faturar. Se no final do dia dinheiro a gente atrás não dinheiro. tiver também ligado aqui, a gente está sendo hipócrita. É isso. Porque, ó, o tapa nas costas é O importante. mundo é capitalista. É. O elogio é fundamental. O sentimento de pertencimento é A muito gente adora conversar de conteúdos diferentes. Só André, que no me final do dia, Me pergunta assim, Tati, como eu posso ajudar uma mulher? Me pergunta. como você pode ajudar uma mulher? Comprando dela. É uma forma real, prática e verdadeira. Exatamente. Olha, a Você Tati quer, quase Tércio? caiu da cadeira agora. A Tati Você quer agora, ajudar ela deu uma dois mulher pulinhos. empreendedora? Compra isso. dela, Começa cara. por aí. Ó, uma coisa muito complicada é isso, André. As pessoas, as amigas, né? Esperam realmente sobrar aquele produto Sim. para ir lá e falar, ai, peguei de graça porque sobrou tal. Não. Que isso? Entendeu? Tipo, Que isso? e foi muito legal, porque quando a gente começou a vender o ingresso do Conexão, eu tive uma aluna minha, todas as minhas alunas que fazem parte do meu programa anual de mentoria, elas ganham Tá. o convite, elas se tornam embaixadoras do evento, né? São Tá. 40. E a Ellen, que é a única mulher preta, ela merece vir aqui, a única mulher preta dona de construtora. Ela Uau! foi a primeira a comprar. Aí eu, né, o meu time falou, gente, a Ellen comprou o convite e tal. Eu falei, Ellen, você não vai, você vai ganhar o convite, já é o segundo ano que você vai, terceiro, aliás, que você vai. Ela falou assim, não, mas eu faço questão de comprar, faço questão de comprar.
Os outros que você me der, eu dou para quem eu quiser. Mas o primeiro eu faço questão de te promover. Eu vou aproveitar. Então, gente, isso é abundância. É Por abundância, isso que é maravilhoso. nós temos, Então, Tati, compre das amigas, um- entendeu? Não fique chupinhando as amigas. Nós temos Tô um outro gostando dela, viu? quadro que faz tempo que a gente não Estou faz. gostando dela. Viu? Um outro quadro que faz tempo que a gente não faz aqui, Qual que é o... Qual que é o... que chama-se Um Recado para Você. Um recado para A você. Ellen, você falou? É isso. É. Ellen, Então nós vamos fazer aguarde um corte. nosso contato. Ellen, o quadro de hoje, Um Recado Um pra recado você. pra Para você. você, Ellen, É para você, querida. empreendedora, Empreendedora. executiva, Fera. Fera. Vendedora. vendedora Nós vamos te achar. Não se preocupe. e aluna da Tati. E aluna da Tati. Aluna, parceira, ou mentor? Aluna, Aluna. maravilhosa, maravilhosa. Ellen, nós Única queremos- mulher capa nós- da Forbes, valor econômico. Nós queremos, Nossa. Ellen, conhecer a sua história, trajetória, É e isso. que você venha testificar isso tudo que a Tati está falando aqui e contar na prática o que faz você ter essa visão da importância de você comprar, É isso aí. de você investir, de você valorizar aquilo que você está tendo, às vezes, com tua colega, com tua parceira, com tua sócia, aí. seja com quem for. Então, Ellen, A qualquer momento, Já, ó, o telefone um tocará. recado para você, é para você. A gente vai fazer um corte depois desse pedacinho. É isso aí. Aí a Tati vai me ajudar a chegar a esse corte até você. É isso aí. E aí a gente quer você aqui na mesa do Pode Faturar para contar essa história. Então, Muito esse legal. foi o recado, o Um quadro. recado pra você. você. Não parece, mas a gente já está 1h e Não tem 20 jeito, né, de minutos fazer de isso conversa. em 30 minutos, né? Não dá. Não A tem gente, jeito. quando começou o Pod, a gente pensou assim, olha, são conversas de Ah, 40 minutos, 45 e minutos e tal. Nos aconselharem, então. A gente O não podcast consegue, não pode ser porque- longo. É, porque O podcast tem que ser curtinho. é muito conteúdo. E é muito conteúdo muito gostoso. Eu gostoso, adoro fazer né? isso aqui. Eu É, adoro, eu adoro. É muito eu adoro. gostoso. Falar nisso, eu tenho mais uma pergunta para você. Diga lá, diga lá. Onde que esse furacão, Tati, vai chegar ainda? Nossa Hein? Senhora. Onde é que para esse trem louco aí, esse trem desgovernado? Você sabe que aqui no Brasil, né, nós somos 30 milhões de empreendedoras. Tá. Entretanto, no mundo, nós estamos no ranking do 7º país do empreendedorismo feminino Uau! mundial. Tá. A minha meta é chegarmos no 3º, no mínimo. Hoje, Isso quais significa são- o quê? Quantas pessoas? Mais ou menos você tem essa ideia? Não? Ai, não, mas eu vou fazer essa lição de casa. É. Tá. E quais são os países hoje que tem isso mais... Estados Unidos, Jura? muito empreendedorismo feminino, Tá. e Suécia. Suécia. É ó, que pequenininho, legal. mas é o Em percentual. proporção, ele não é maior. um número, né? Você- No per Brasil, capita. 57% das empresas são de mulheres. É. Né? Então você vê que mais mulher tem CNPJ do que o próprio homem. É. Só que por conta da falta da educação empreendedora e da economia do cuidado que consome demais, Sim. ela acaba falindo. Você sabe que eu trabalhei numa empresa, aliás, trabalhamos numa empresa, acho que não vale a pena o nome aqui, mas eu cheguei numa época que a empresa ela tinha de todos os diretores, uma porcentagem de diretores tinha que ser dividida entre LGBT e mulheres. Isso estou falando de 30 anos atrás, Que legal. sabe? Todos os gerentes da empresa, uma porcentagem tinha que ter uma parte LGBT e uma parte... Você está falando da Xerox, né? Pronto. Eu- Chato, bom, eu adoro chato, Xerox. Eu tive porque o privilégio- era o programa privilégio Galaxy de chamava ser isso. diretor bárbaro. daqui de Bárbaro. São Paulo, da área de canais de São Paulo. Bárbaro. Numa época que a CEO, Era mulher. a CEO A era uma CEO era mulher. mulher. Era negra, negra, americana, sim. assim, que é um estereótipo, é uma figura presente no mercado americano, mas não em cargos de liderança. E a Xerox era uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. E essa mulher, eu sei porque eu estava lá. Sim. Eu estava, né, e a gente reportava para executivos. Só que não era nos Estados Unidos, era a região do Brasil respondia para Inglaterra, mas a gente entendia e acompanhava o que acontecia lá. Essa mulher fez uma revolução na empresa mundial. Assim, pegou as ações, implementou políticas onde não se falava de agenda, walk, não se falava de nada disso que a gente vive. Ela já falava atrás. Ela já falava de ESG quando não existia o conceito de ESG. SG, Estou falando 2009, 2010. Isso estava muito embrionário, principalmente aqui no Brasil. E ela foi uma
agente de transformação. E eu tive uma oportunidade, você falou em meados dos anos 2000, que tinha a presença feminina um pouco mais tímida, né? Eu trabalhei nesse período na HP, a CEO mundial da HP, Carly Fiorina, americana, um exemplo que também... Então, o mundo de tecnologia, Tati, ele sempre foi mais aberto. Talvez alguns outros mercados, mas assim, o mundo de tecnologia sempre foi muito aberto para essa tipo figura. De estratégia. Tivemos aqui a Estela Bernardes. A Estela Bernardes foi quase vice-presidente de canais da HP. Foi presidente da Mariaca Associados, vice-presidente da HP. E é engraçado que ela foi presidente da VP da HP quando eu era consultor, quando eu entrei na HP. E aí, ela estava aqui sentada onde você está sentado, eu olhei para ela e falei assim, Estela, vou te confessar uma coisa. Eu olhava para você, tipo, passando no Olimpo. Né? Nunca pensamos em te dar a mão, falar bom dia. Não, assim, era tão poderosa era uma posição extremamente alta, principalmente para a época, que era muito difícil. E aí o assunto, e ela deu uma aula para a gente, do que é você sobreviver do ponto de vista corporativo a no mulher, mundo onde como tem mulher. tanta competição. E aí eu volto a falar, a competição, quando o homem ele não tem a estratégia para poder jogar de igual para igual, porque não tem, então ele usa força, ele usa coisas externas, ele cria narrativas. Você não narrativas. sabe perder, ele sai quebrando. E ela deu uma aula para a gente de como usando a trajetória como ela tirava dela. de letra isso. Que bárbaro. Sofreu, mas tirava de letra. Queridíssima, foi um dos episódios Obrigada também por muito querida. legal. assistir, né? E abrir o Essa, caminho para a Estela você tantas precisa outras. conhecer também. É uma Quero. outra pessoa muito Quero legal. conhecer. E é muito bom, sabe, a gente ter homens aliados como vocês. Né? É fundamental. Porque, de fato, o que a gente está fazendo, a gente está construindo um mundo bem melhor, né, para as nossas filhas, netas. É isso. Um mundo muito mais É equânime. isso, não tenha dúvida. Porque a gente passou muito perrengue. Eu também passei muito perrengue no Sim. meu começo de carreira, principalmente no mercado masculino, que era o mercado de construtoras. Nossa, nem Imagino. acredito. Acredito. Mas eu não me vitimizo, pelo contrário, Tá. sabe? Eu sempre tive o foco do que eu queria, que era, né, prestar um excelente serviço, Sim. ser extremamente capacitada e reconhecida dentro Sim. do meu mercado, e é sobre isso. Eu acho que a gente tem que ser muito intencional. Né? Às vezes as pessoas vão deixando a vida me levar e não dá. Zeca Pagodinho só deu certo para ele, né? A vida me levar. A gente precisa realmente ter intencionalidade. É isso aí. faz. Intencional aí, no sentido muito da bom. intenção e intensidade. Eu também adoro aquele negócio. Porque não, você não pode controlar as coisas que são incontroláveis para você. O cacete, mano. Você Olha, tem que ir para a luta. É provável que até tenham coisas que estão completamente fora do nosso do raio de nosso ação. controle, mas, pô... Mas então eu tenho ação sobre tirar essas coisas do meu raio de ação. Tão simples quanto isso. É isso né? aí. É isso aí. Eu não consigo controlar a influência da economia americana ou do conflito, da taxação da China e dos Estados Unidos. Tá bom, então beleza. Já mapeei que isso aqui está fora do meu alcance, isso é uma ameaça distante. É isso aí. E como é que eu vou fazer? Porque É isso eu aí. não quero ser o cara da explicação. Eu quero buscar a execução. É isso aí. Que delícia de papo. Você vai ter que voltar aqui. Obrigada. Muito bom, gente. Olha, Uma delícia então, estar com vocês. Eu queria- a gente Excelente. queria- Próxima vez tem que Tati. ser tomando cafés longos aqui do Aroma Ih, Café. tá longe. Nesse intervalo, até você voltar aqui, É. a gente queria deixar uma lembrança para você, para toda vez que você olhar para isso aqui, você lembrar da gente. Ai, que lindo. É Lembrar- uma caneca? Eu não sei, você Não pode sei, abrir pra é mim. uma surpresa. Vamos Mas ver. é algo que É uma ilustra surpresa. bem Olha. o nosso propósito, o que a isso gente aí. faz e faz com que toda hora que você olhar para isso, você vai lembrar da gente de Como a alguma gente forma. Meu sempre Deus. diz, Uau, É simples- adorei! é My simples, mas é decoração. goodness. Gente, que lindo. Olha quanto dinheiro. Então É tem isso aí. dinheiros, Muito dinheiro. tem a mala é, de quem... Gente. Olha, deu mais de 2 horas. deu mais 2 horas, caiu o negócio aqui. Fantástico. Tem a Tá. mala de quem pega aqui Já ó, segurou calo e a faz malinha. acontecer. Amei. É isso Né? aí. Vou deixar E- lá no meu escritório, lindo, E maravilhoso. para você isso aí. lembrar da gente, Amei, lembrar desse papo. gente, que incrível. Que delícia. Muito criativo vocês, viu? Ah, Da nossa é, querida acho a que- ideia É. de uma mulher Gente, empreendedora a Tati, executiva. A minha Isso é xará é coisa- maravilhosa. Não, a Tati, que é a diretora nossa aqui, se não fosse ela... É muito lindo, né? O quanto essa dualidade ela é grandiosa. É. Né? Realmente, assim, a comunicação é uma energia masculina. Sim. Né? Mas, entretanto, essa economia do cuidado, né? Não tenha dúvida. dos Esse detalhes, complementa, isso né? é feminino. O mundo é complementar. É. Né? Então, eu acho que o que a gente precisa é sair dessa disfunção que o mundo se encontra, né? E viver essa dualidade, né? Do feminino Sim. e do masculino Sim. em completa harmonia. Quando a gente quando eu comecei a empreender, possivelmente, né, essa maravilhosa que vai ser minha futura amiga, que foi CEO de empresa, a gente teve esse masculino
masculinizar. Eu tive que me masculinizar para ser respeitada dentro Levantar do mercado de barreiras, trabalho. né? Mas hoje eu acho que não faz mais sentido. É. Hoje a gente pode realmente trazer o nosso feminino e dar muito resultado em relação a isso. Muito legal. Para perceber, assim, existe um espaço ainda a ser preenchido Sim. que caracterize, tenha força dessa masculinização, só que não tem nada a ver com masculinização. É um espaço da mulher. E a mulher, à medida que ela vai se conscientizando disso, ela vai sendo educada para isso, porque nós temos, sim, um déficit enorme de educação, e não é só de empreendedorismo, nem só financeiro, mas cultural, porque, cá entre nós, quem aqui no ensino médio, né, na formação acadêmica, recebe conteúdo para entender o posicionamento da mulher? É isso. É uma coisa recente. É isso. É recente. É isso. Né? E quando a mulher entender o espaço que ela ainda tem a preencher, e o mais importante, vendedor, presta atenção, quando você, vendedor homem, entender a vantagem de você poder trabalhar e aprender com uma mulher. Com a mulher, exatamente. E você poder Espero usar que um você tenha pouquinho uma dessa chefe mulher. sensibilidade. Exatamente. Você tem uma Se líder você mulher. tiver a oportunidade e o privilégio de ter um pouquinho dessa sensibilidade, da estratégia feminina, do planejamento, do cuidado, adorei. E a gente vai explorar ainda mais Aliás, essa questão do cuidado. desculpa, Sônia Ligieri, um beijão, uma chefe que teve maravilhosa. A gente veio daquela fase do vendedor que só tomava porrada, só apanhava o dia inteiro. Eu tive a felicidade de encontrar a Sônia na Xerox, foi minha primeira chefe na Xerox. E olha, eu vou te falar, eu acho Mudou, foi transformador. que é provável Obrigado. que ela tenha cobrado você mais do que até os outros homens. Não todos que tenha você trabalhou. dúvida, você não tenha E que dúvida. você tenha trabalhado e produzido mais. Você não tem a dúvida, Mas essa só mulher- que essa de uma mulher outra é muito forma, eu legal. acho que é disso que nós Isso estamos aí. falando. Fantástico, gente. Amiga, Sati, obrigado. muito obrigado. Mais uma Ah, vez. eu amei também Achei- Obrigado pelo seu conhecê-los. tempo, obrigado pelo É isso privilégio aí. de ter você aqui nessa mesa. Essa mesa que recebe conteúdos riquíssimos e a gente isso está aí. nessa primeira camada e a gente também tem o propósito de levar isso adiante. Ah, E assim, então. admirável sua vontade de fazer, sua energia de fazer, sua história. Você é uma pessoa clara naquilo que você quer da vida. Não precisa ficar aprofundando muito com a Tati para entender o que você é. Né? Só tenho a agradecer por isso. E iluminada, tá bom. e não Isso. só pela tua roupa. Eu mas adoro, você é brilha, iluminada. meu jargão. Brilhe. E tem que brilhar, Três, isso aí. brilha. Brilha. Eu quero ver vocês no dia 29, então, hein? Combinado, Será um vocês prazer. e toda a audiência, gente, vai Iremos. ser um Mais privilégio. uma Tá vez, bom. Vocês vão só amar, pra gente vocês vão lembrar. adorar. Então, vamos lá, dia Vamos lá de 29 e 30. Isso. No Tokyo Marine Hall, ali no Conexão EBEM pelo Instagram. Isso. Coloca ali, Tati, o arroba também. Isso, Conexão EBEM ou Tatiane Lunca, lá tem todos os links, tem um pouquinho do que vai ser o evento, tem Ótimo, todo o line-up ótimo. das palestrantes. Olha lá. Gente, E aí- são mais de 30 palestrantes e o foco é vendas, E né? aí A gente você fala colocando- sempre. E você colocando o cupom Tatiane50, você tem 50% de De desconto. desconto. Olha, na isso aí. inscrição do evento. Muito então, bom. olha, eu vou estar lá, você vai estar lá. A Tati tá lá já, né? Então, você esperemos vai estar lá. vê-los. Eu Cara vou dela, junto, ela né? O que eu vou ela fazer? já fez a inscrição. Enquanto a gente está conversando aqui, ela estava no site lá fazendo a inscrição. Muito bom. Muito bom, Muito bom, gente. legal. Obrigada, Obrigado, amores. Tati, Um obrigado privilégio mais uma com vez. vocês. E você que esteve com a gente Isso aí. aqui, lembrando Muito que se você obrigado. se inscreveu, a Poderosa, tá aqui, ó, todo mundo. Lembrando Vocês que se você estiver gostaram, inscrito no né? canal, tiver com Isso aí. o sininho ativado, você vai receber todas as informações e novidades que a gente vai soltando ao longo da semana. A partir de amanhã também a gente está com um episódio no Spotify. No Spotify. Tem muita gente que gosta só de ouvir e não assistir, É ou isso porque aí. não está na academia, ou porque está dirigindo. Aproveite então a que gente... vai no cliente. escuta E o durante a semana a Spotifyzinho, gente né? vai soltando no Instagram, TikTok, E os YouTube. cortes, enfim. E Tudo você isso tiver aí. inscrito e com o sininho, você vai receber tudo isso. Então, quarta-feira que vem a gente está de volta, tem muito mais conteúdo. Hoje foi maravilhoso, adoro. Não esqueça falar de isso. apertar o sininho, coraçãozinho, E- se inscreve no canal. Pô. E nós nos vemos então na próxima quarta-feira. Até lá! Tchau! Beijo, tchau. Eba!